Em um mundo onde o silêncio pesa tanto quanto a opressão, há vozes que se erguem como o grito de uma geração esquecida. Chimamanda Ngozi Adichie é uma dessas vozes, firme, clara, ancestral, nascida entre os escombros deixados por uma guerra que tentaram sepultar sob a poeira do tempo. Ela se recusou a viver entre ruínas e escolheu recontar o que tantos desejaram apagar. Seu nome ecoa entre as palmeiras da Nigéria e os corredores das universidades ocidentais. Entre palcos de TED Talks e páginas de romances que sacodem consciências, ela escreve como quem costura com palavras a pele rompida de um povo, como quem entende que a literatura não é um luxo, mas um ato de resistência. Antes que o mundo a conhecesse como autora de Meio Sol Amarelo, a romancista que reviveu a Guerra de Biafra com sensibilidade e coragem, havia uma menina que observava o mundo ao seu redor com olhos que guardavam tanto encanto quanto dor. Chimamanda aprendeu cedo que contar histórias era uma forma de sobreviver, mas também de transformar. Crescer sob a sombra de um conflito civil não foi apenas um fardo, mas um terreno fértil onde germinou a semente da escritora, menos aquela que escreveria para restaurar a dignidade do seu povo, para honrar a memória de seus mortos e para interrogar as cicatrizes do colonialismo que ainda inflamam as nações africanas. Este episódio mergulha nessa travessia profunda e complexa. Uma travessia que começa em um país marcado pela violência política, passa pelas rotas acadêmicas da diáspora e desemboca em romances que desafiam narrativas eurocêntricas. Vamos caminhar com Chimamanda desde suas primeiras inquietações, até o momento em que ela ergueu Meio Sol Amarelo como um estandarte literário de memória e insurgência. Não espere por respostas fáceis ou reconfortos rápidos. Aqui a literatura é faca afiada e mão estendida. Aqui a palavra tem cor, tem terra, tem mãe. E é por isso que precisamos, agora mais do que nunca, escutar o que Chimamanda tem a dizer, não apenas como escritora, mas como cronista de uma ferida que ainda pulsa no coração de uma nação. Se esta história te toca desde já, compartilhe esse episódio com quem precisa lembrar que a literatura também é uma trincheira contra o esquecimento. E fique conosco, estamos só começando. Autor e obra. Chimamanda Ngozi Adichie não é apenas uma escritora a menos, é uma ponte entre continentes, uma fenda luminosa nas estruturas engessadas do pensamento ocidental. Seu nome ressoa com a força de quem sabe que a palavra pode ser tanto abrigo quanto arma. Nascida em 1977 na cidade de Enugu, sudeste da Nigéria, Chimamanda carrega no sangue as raízes do povo Igbo e na escrita, o peso de uma história marcada por conflitos, colonização e apagamentos. Ela cresceu em Nsukka, em uma casa que já foi ocupada por Chinua Achebe, outro gigante da literatura africana. Não é exagero dizer que ela herdou mais que paredes, herdou uma missão. E se há uma obra que cristaliza essa missão, é Meio Sol Amarelo, Rafa Vaelo-san, publicada em 2006. Este romance não é apenas uma narrativa sobre a Guerra de Biafra, é um monumento à memória dos que resistiram. Situado na década de 1960, em plena tentativa de secessão da região do Biafra, o livro entrelaça a vida de três personagens principais. Ugu, um jovem camponês que se torna empregado doméstico. Olana, uma professora de classe alta, e Richard, um inglês que se apaixona não só por Olana, mas também por uma Nigéria que nunca compreenderá por completo. Através dessas três perspectivas, Chimamanda expõe o cotidiano de um país dilacerado pela fome, pelo medo e pela violência, mas também atravessado por amor, arte e resiliência. O título do livro faz alusão ao emblema da República Separatista do Biafra, uma bandeira com um sol nascente amarelo no centro. Esse meio sol não representa apenas um país partido, mas um povo que teima em nascer, mesmo no escuro. Conquistou o Orange Prize for Fiction em 2007 e catapultou Chimamanda para o cenário literário internacional. Mas, mais do que prêmios, ela entregou ao mundo uma narrativa que resgata uma parte negligenciada da história africana e por consequência, da história da humanidade. Meio Sol Amarelo também ganhou uma adaptação cinematográfica em 2013, dirigida por Billy Bandele com Chiwetel Ejiofor e Chandiwe Newton nos papéis principais. Embora o filme não tenha tido a mesma repercussão, ajudou a divulgar a temática da Guerra de Biafra e a visibilizar a potência de Chimamanda como autora africana contemporânea. É na palavra escrita que sua força se faz mais radical, no entrelaçar de memórias coletivas e dramas íntimos, no gesto cuidadoso de quem sabe que contar histórias é restaurar os ossos quebrados da história oficial. Ao falar da guerra, Chimamanda não o faz como quem busca sensacionalismo ou vitimização. Ela fala da guerra como quem atravessa as ruínas com ternura, como quem diz: olhem,
ainda estamos aqui. E ao fazer isso, ela desafia a lógica do apagamento, reposicionando a África no centro das narrativas globais e lembrando que a dor também tem autoria, que nossos corpos e vozes não são apenas cifras ou estatísticas, mas constelações de humanidade complexa, rica, pulsante. Se você ainda não leu Meio Sol Amarelo, talvez seja hora de abrir esse sol pela metade e se deixar iluminar por suas verdades inteiras. Compartilhe este vídeo e convide mais pessoas a se conectarem com essa obra essencial, porque esquecer o Biafra é também esquecer de nós mesmos. Infância e origem. Chimamanda Ngozi Adichie nasceu sob o peso e a promessa de uma história não contada. Era 15 de setembro de 1977. Em Enugu, Nigéria, apenas 7 anos após o fim da Guerra de Biafra, menos conflito que devastou sua terra natal, exterminando mais de 1 milhão de vidas e deixando feridas ainda abertas no corpo coletivo do país. Ela nasceu do silêncio após a tempestade, em uma nação que sussurrava suas dores porque gritar era arriscado demais. E nasceu Igbo, povo para quem a memória é herança, mas também resistência. Desde cedo, Chimamanda aprendeu que havia coisas que não se diziam menos, mas que precisavam ser ditas. Cresceu em Nsukka, uma cidade universitária que fervilhava com intelectuais e estudantes, onde o saber circulava pelas ruas como brisa inquieta. Seu pai era professor de estatística na Universidade da Nigéria e sua mãe, a primeira mulher chefe do setor administrativo da mesma instituição. O lar da pequena Chimamanda não era luxuoso, mas era cheio de livros do Vozes Críticas, de diálogos que cutucavam o mundo. Ela cresceu rodeada de palavras, ainda que o silêncio sobre a guerra pairasse como uma nuvem espessa sobre sua infância. Não se falava do Biafra. Não se ensinava o Biafra nas escolas. O Biafra era um espectro que os adultos preferiam esquecer. Mas ela, menina de ouvidos atentos e olhos famintos, farejou a ausência e fez dela seu combustível mais do que os brinquedos. Chimamanda brincava com os livros. Lia tudo o que lhe caía às mãos: Enid Blyton, Jane Austen, Chinua Achebe. E como muitas crianças africanas educadas em escolas moldadas por currículos coloniais, cresceu acreditando que a literatura era um espaço estrangeiro, que personagens precisavam ter olhos azuis e comer maçãs no café da manhã, que o Florest eram pinheirais europeus e não as palmeiras vibrantes de sua terra. Foi apenas mais tarde que ela entenderia a violência contida nessa ausência de espelhos, e dedicaria sua carreira a quebrar essa lógica. Nsukka era também a cidade onde morou Chinua Achebe. E o acaso fez com que a família de Chimamanda vivesse na mesma casa que o autor de O Mundo se Despedaça. A casa então virou símbolo, um útero literário que abrigou dois gigantes das letras africanas, de gerações distintas, mas conectados pelo fio da ancestralidade. Ainda que Chimamanda só tenha conhecido pessoalmente Achebe anos depois, o fato de habitar o mesmo espaço, de respirar as mesmas paredes, parece ter selado um pacto invisível. Ela seria a voz de sua geração, e ele, seu guardião invisível. A infância de Chimamanda foi também atravessada por questões de gênero e identidade. Em uma cultura que, apesar de rica e múltipla, ainda reproduzia o patriarcado com força, ela desde cedo confrontou os limites impostos às meninas. Questionava, observava, escrevia. Aos 7 anos começou a inventar histórias. Aos 10 já tinha cadernos repletos de contos. Sua língua era inglesa menos herança colonial, mas seu mundo era profundamente Igbo. Essa tensão entre o idioma do colonizador e a cosmovisão ancestral seria, mais tarde, uma das marcas de sua escrita, um embate delicado entre linguagens, entre modos de ver e nomear o mundo. Foi nessa infância de contradições, entre silêncio e palavra, entre apagamento e criação, que nasceu a escritora, uma menina que entendia cedo demais que a história de seu povo fora calada, e que talvez fosse seu dever devolver-lhe a voz. Cada brincadeira com as palavras era um gesto de insubmissão. Cada página rabiscada uma tentativa de costurar o que a guerra e o colonialismo haviam rasgado. Se você também acredita que a infância molda não apenas a personalidade, mas também o destino de quem escreve, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar a história de Chimamanda, e com ela, a semente da palavra que resiste. Primeiros obstáculos. Antes que Chimamanda Ngozi Adichie se tornasse um dos nomes mais potentes da literatura contemporânea, antes que sua voz ecoasse em palcos do mundo inteiro, das páginas dos livros às conferências do TED, dos clubes de leitura até às salas de aula, ela precisou atravessar os desertos da invisibilidade e do estranhamento. Seus primeiros obstáculos foram tecidos com a linha fina, quase imperceptível, da desautorização cotidiana, aquela que corrói silenciosamente a confiança e se esconde, por trás da polidez das estruturas,
Ainda jovem, Chimamanda percebeu que o mundo não acreditava que uma menina africana pudesse ser o centro de uma narrativa universal. Nos livros que lia, nos filmes que assistia, nas histórias celebradas, havia um mundo inteiro que a excluía. O trauma não foi apenas a ausência de representação, mas o olhar colonizado que ela mesma precisou desaprender. Durante anos, acreditou que escrever significava repetir o que lia nos romances britânicos. Crianças que brincavam na neve, meninas loiras que falavam com raposas. Quando começou a escrever suas próprias histórias, percebeu o quanto o cânone literário europeu a havia moldado e o quanto isso era uma forma de apagamento. Essa alienação silenciosa, essa internalização de que sua realidade não era literária o suficiente, foi o primeiro abalo em sua trajetória. O segundo golpe veio com a descoberta do silêncio imposto sobre a guerra de Biafra, e que seus pais tivessem sobrevivido ao conflito, e que ela tivesse crescido ouvindo fragmentos dispersos. As vozes da história real, menos aquelas que narravam a fome, o genocídio, o medo, foram omitidas. Chimamanda sentiu, desde muito cedo, que a história oficial havia deixado seu povo órfão de memória. O trauma de não saber, de suspeitar e de não poder perguntar, de viver entre os escombros de uma guerra nunca mencionada, cavou uma inquietação profunda. Ela carregava dentro de si uma ferida herdada, ainda que não compreendesse totalmente sua origem. Esse trauma geracional não deixou marcas visíveis, mas moldou seu imaginário e despertou, mais tarde, a necessidade visceral de escrever. Maio Sou Amarelo, outro obstáculo menos visível e ainda mais corrosivo, foi o enfrentamento das estruturas raciais e de gênero quando deixou a Nigéria, aos 19 anos, para estudar nos Estados Unidos. Lá, descobriu que ser negra tinha um peso. Na Nigéria ela era apenas Chimamanda, mas nos Estados Unidos da América passou a ser lida antes de tudo como uma mulher negra africana, encaixada em estereótipos violentos que ela nunca havia experimentado em sua terra natal. As microagressões, os sorrisos condescendentes, o espanto diante de sua inteligência e eloquência menos. Tudo isso compôs um novo campo de batalha. A experiência do racismo institucional e cotidiano a marcou de forma tão profunda que se tornou uma das colunas centrais de sua produção intelectual e literária, suas falas. Ela narra o incômodo de ser constantemente questionada, de ter sua identidade deslegitimada, de ser interrompida por pessoas que supunham saber mais sobre sua própria realidade do que ela. E mesmo dentro do espaço universitário que deveria ser plural e aberto, ela enfrentou a tentativa de domesticação. Queriam que ela se adequasse, que usasse um certo tom, que falasse sobre sua cultura sem parecer crítica demais. Mas Chimamanda escolheu outra rota. Usou os próprios obstáculos como argamassa para construir uma linguagem afiada, ao mesmo tempo terna e combativa. Não foram traumas espetaculares, no sentido do espetáculo da dor. Não houve um único evento que a quebrasse, mas foram os choques constantes de raça, de classe, de idioma, de pertencimento, que a colocaram em estado de vigilância. E foi dessa vigília que nasceu a escritora. A mulher que observa o mundo com olhos insurgentes, que aponta o dedo para as falhas da estrutura e transforma suas cicatrizes em páginas. Se essas palavras ressoarem em você, compartilhe este episódio. A dor invisível também merece ser narrada. Vamos honrar os silêncios que Chimamanda ousou romper. Formação. Chimamanda Ngozi Adichie sempre teve uma relação íntima com a palavra. Desde muito cedo, o gesto de escrever foi mais do que exercício escolar ou passatempo de criança solitária. Foi a maneira que ela encontrou de manter acesa a chama da identidade. Nascida em uma casa dentro do campus da Universidade da Nigéria, em Nsukka, cresceu cercada por livros, sim, mas principalmente por silêncios. E foi nesses espaços naudetos nos vãos da história que não lhe contaram que ela aprendeu a escutar o que estava ausente. A formação de Chimamanda se deu, portanto, entre presenças e lacunas. E foi exatamente nesse território ambíguo que ela começou a escrever. Ainda adolescente, começou a esboçar seus primeiros contos. O inglês, língua herdada do colonizador, era ao mesmo tempo ferramenta e obstáculo. Ao escrever em inglês, Chimamanda se aproximava de um público global menos, mas sentia também que era preciso subverter essa língua, descolonizá-la de dentro, preenchê-la com os ritmos, cheiros e afetos de sua Nigéria. Seu desejo de escrever histórias onde as pessoas se parecessem com ela, comessem como ela, dançassem como ela, não era apenas uma vontade de se ver representada menos, era uma urgência política, uma tentativa de inscrever corpos africanos em uma literatura que os havia apagado sistematicamente. Após estudar medicina e farmácia por pouco mais de um ano na Nigéria, Chimamanda decidiu seguir outro caminho. Aos 19 anos, mudou-se para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos. Em vez de remédios,
Optou por palavras. Cursou comunicação e ciências políticas na Eastern Connecticut State University, onde enfrentou, além das exigências acadêmicas, o choque cultural de ser uma mulher negra africana em um ambiente predominantemente branco. Mas não se intimidou. Pelo contrário, transformou cada episódio de estranhamento em matéria-prima narrativa. Mais tarde, estudaria escrita criativa na prestigiada Johns Hopkins University. Depois, aprofundaria sua trajetória na Yale University com estudos em História Africana. Foi nesse movimento de formação entre mundos que ela consolidou a potência de sua escrita. Não bastava dominar a técnica, menos era preciso reaprender a olhar para o mundo com olhos insurgentes e reaprender a contar histórias como quem reivindica território. Em 2003, com apenas 26 anos, publicou seu primeiro romance, Hibisco Roxo. A obra, inspirada por memórias da Nigéria pós-colonial e pelas vivências em sua família católica, narra a opressão no seio familiar como uma metáfora da repressão política. A protagonista, Cambili, é uma adolescente oprimida por um pai rígido e religioso enquanto o país mergulha em conflitos políticos e militares. O livro foi imediatamente reconhecido por sua delicadeza e força, por sua capacidade de entrelaçar o íntimo e o histórico, o doméstico e o nacional. Mas o verdadeiro divisor de águas foi Meio Sol Amarelo, publicado em 2006. Ali Chimamanda fez da literatura uma trincheira de memória. Ela escavou a dor silenciada da Guerra de Biafra e a transformou em ficção, não como fuga, mas como resistência. A escrita passou a ser não apenas uma arte, mas uma forma de justiça. Ao recontar a guerra do ponto de vista de seus personagens menos negros africanos afetados pela fome, pela perda e pelo amor, ela devolveu complexidade e dignidade a uma narrativa que havia sido silenciada pela história oficial. Sua formação intelectual, portanto, é inseparável de seu percurso como mulher africana em constante diálogo com o mundo. Chimamanda não se formou apenas nas universidades ocidentais, mas sobretudo na escuta atenta das narrativas que a cercavam desde a infância ou os provérbios, as histórias das tias, as lembranças dos sobreviventes da guerra, os gestos das mulheres, do mercado, os sorrisos das crianças de Nsukka. E é justamente esse entrelaçamento de vivência e reflexão, de afeto e análise, que dá à sua literatura a força de um manifesto. Cada palavra que escreve é forjada entre memórias e feridas. Cada livro é uma resposta, uma pergunta, uma semente. Se essa história inspira você, compartilhe este vídeo. Vamos valorizar a literatura que nasce entre mundos, que costura identidade, que faz da escrita um gesto de reparação. O Grande Conflito. O grande conflito pessoal de Chimamanda Ngozi Adichie não foi um evento isolado, um momento de queda seguido de superação. Foi antes uma fricção contínua, o atrito entre mundos, identidades e expectativas. Foi a dor de habitar o entre-lugar, ser mulher e africana num Ocidente que frequentemente espera que essas categorias venham acompanhadas de silêncio, submissão ou exotismo. Foi o desafio de escrever contra os estereótipos e, ao mesmo tempo, não se deixar capturar por um discurso que a confinasse ao papel de voz única da África. Quando se mudou para os Estados Unidos, Chimamanda carregava consigo a herança de uma Nigéria ainda marcada pelas cicatrizes do colonialismo, pelos traumas da Guerra de Biafra, pelos silêncios impostos pela ditadura militar. Ela sabia que sua história era complexa demais para ser comprimida nos rótulos simplificadores das prateleiras de literatura afrodescendente ou feminina. E, no entanto, era exatamente isso que o mercado editorial e o olhar estrangeiro esperavam dela. Exotismo, dor crua, a África estereotipada de fome, guerra e sofrimento. Era como se a sua voz só tivesse valor se confirmasse o que o mundo já esperava ouvir. Esse impasse a feriu profundamente. Ela começou a questionar: como contar sua história sem ser reduzida a um símbolo? Como denunciar opressões estruturais, sem que sua narrativa fosse apropriada por discursos ocidentais que reforçavam a ideia de uma África passiva, eternamente necessitada de salvação? Como manter sua autonomia criativa diante das expectativas de uma indústria editorial que a queria porta-voz de um continente, quando tudo o que ela queria era ser fiel à sua singularidade? Esse conflito a levou à epifania que daria origem à sua icônica palestra O Perigo de uma História Única, ao perceber que a maioria das pessoas ao seu redor nos Estados Unidos só conhecia um tipo de narrativa africana, menos marcada por miséria e guerra. Ela se rebelou contra esse imaginário empobrecido. Seu conflito não era apenas literário, mas profundamente ético, como ser escritora num mundo que impõe a quem escreve a responsabilidade de representar milhões. Outro ponto de ruptura pessoal foi o enfrentamento com os padrões de feminilidade. Em suas obras e discursos,
Chimamanda passou a expor as violências simbólicas que cercam as mulheres africanas, desde a expectativa de submissão até a vigilância sobre os corpos. Sua fala contundente em We Should All Be Feminists não nasceu de um palco confortável, mas da experiência dolorosa de ser interrompida, desacreditada, invisibilizada. Mesmo quando falava com propriedade, mesmo quando escrevia com brilhantismo, sua luta era e ainda é contra a ideia de que as mulheres devem pedir licença para existir. Há ainda um elemento profundamente pessoal que tensiona sua trajetória: a morte precoce de seu pai James Noyadi. Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, Chimamanda viveu o luto em meio ao distanciamento, impossibilitada de velar o corpo do pai, ausente de sua terra natal. Em suas palavras, foi uma dor cortante, sem linguagem, sem metáfora. Esse evento revelou outra camada de seu conflito: o exílio emocional. Estar dividida entre a terra que a viu nascer e a terra onde a acolheram, menos entre a língua de origem e a língua de trabalho, entre o pertencimento e o afastamento. O luto foi um ponto de inflexão, uma ferida que reverberou não só em sua vida pessoal, mas em sua escrita, agora marcada por uma dor ainda mais íntima e irreparável. Chimamanda então se viu diante de um dilema universal, como seguir produzindo beleza num mundo que insiste em apagar, silenciar e colonizar. Seu grande conflito foi, e continua sendo, o de todas as vozes dissonantes que desafiam o centro, que querem narrar de outro lugar. Ela escolheu não o silêncio, mas a palavra; não a concessão, mas o embate; não a resignação, mas o gesto criativo que desobedece. É esse enfrentamento cotidiano, feito de escolhas narrativas, políticas e afetivas, que dá à sua obra um peso que ultrapassa a literatura. Ela escreve porque recusar o apagamento é um ato de amor radical. Se essa batalha também toca o que você vive ou sente, curta, comente, compartilhe. Vamos ampliar o alcance das vozes que recusam o silêncio. Obra icônica. Meio Sol Amarelo não nasceu de um impulso repentino. Não foi uma iluminação súbita ou um desejo de consagração. Foi, sobretudo, um retorno, um mergulho consciente e doloroso na memória ferida de um povo. Chimamanda Ngozi Adichie escreveu esse livro como quem escava a terra com as próprias mãos, não para encontrar relíquias, mas para desenterrar verdades silenciadas, vozes abefadas, histórias esquecidas pela história oficial. Foi, como ela mesma disse, uma forma de honrar os mortos e, ao mesmo tempo, salvar os vivos do esquecimento. A Guerra de Biafra, 1967 a 1970. Tema central do romance não era um capítulo distante da sua vida. Era um fantasma familiar, sussurrando pelas paredes da infância. Chimamanda cresceu ouvindo fragmentos, menos nunca narrativas inteiras, sobre a guerra civil que devastou a Nigéria e matou mais de 1 milhão de pessoas. A maioria delas por fome. Essa ausência de linguagem moldou sua infância como um silêncio incômodo. Era uma dor tão grande que não se podia nomear. Era o trauma que pairava sobre a mesa, mas ninguém ousava tocar. Foi esse silêncio que a fez escrever. Ela queria preencher as lacunas deixadas por um Estado que se recusava a lembrar. Queria recontar a história do ponto de vista dos vencidos. E ainda mais, das mulheres, dos empregados domésticos, dos intelectuais desiludidos, dos corpos negros comuns. Meio Sol Amarelo nasce da escuta radical, do compromisso com a complexidade. Chimamanda se dedicou a entrevistas com sobreviventes, leu documentos raros, percorreu os espaços que a guerra marcou, mas não quis fazer jornalismo. Quis fazer literatura. E com isso restaurar a dignidade da experiência humana diante da violência. No romance, acompanhamos 3 personagens principais. O Gu, um jovem camponês que vira empregado doméstico. Olana, uma professora universitária de família. Recap. E Richard, um inglês apaixonado por cultura africana. A escolha desses pontos de vista não é aleatória. Com eles, Chimamanda constrói um mosaico de olhares que desafia qualquer tentativa de simplificação. A guerra aparece não como espetáculo, mas como cotidiano. Está no arroz racionado, na evacuação dos vilarejos, no rádio que anuncia mais uma cidade perdida, no corpo de uma criança insepulta. Escrever Meio Sol Amarelo foi para Chimamanda um processo exaustivo. A cada página, ela enfrentava os próprios fantasmas, revivia dores que não eram suas apenas por laço familiar, mas por identidade coletiva. O romance, nesse sentido, é mais que uma obra-prima. É um rito de passagem, uma travessia. Sua escrita é generosa, mas não condescendente. É firme, mas não cínica. A poesia na dor, mas nunca a glamorização da tragédia. A escolha do título, aliás, é profundamente simbólica. O Meio Sol Amarelo era o emblema da bandeira da República do Biafra,
uma utopia esmagada antes de nascer. Ao nomear assim o romance, Chimamanda transforma o símbolo da derrota numa afirmação de resistência. É como dizer, ainda que incompleto, ainda que obscurecido, o sol da memória continua brilhando, e o brilho dessa memória alcançou o mundo. O livro foi traduzido para mais de 30 idiomas, venceu o Orange Prize for Fiction e entrou no cânone contemporâneo da literatura mundial. Em 2013 foi adaptado para o cinema protagonizado por Chiwetel Ejiofor e Thandie Newton. Mas, para além do prestígio internacional, Meio Sol Amarelo provocou uma verdadeira comoção na Nigéria. Pela primeira vez, muitos jovens leram, em uma obra de ficção, aquilo que seus pais e avós não ousaram contar. Foi um gesto de cura coletiva. Chimamanda fez da literatura um ato de reparação. Com sua caneta, reescreveu a história que tentaram calar. E ao fazer isso, provou que a ficção pode ser mais verdadeira que qualquer documento. Que a arte, quando nasce do compromisso com o outro, tem o poder de reinventar a memória e refundar o pertencimento. Se essa obra tocou você de alguma forma, compartilhe esta história. Vamos manter acesa a chama da memória e da resistência, porque contar é também uma forma de lutar. O sucesso. O sucesso de Meio Sol Amarelo não foi apenas literário, foi histórico, simbólico, político, quando o livro chegou ao público em 2006. Aclamado pela crítica internacional e traduzido para dezenas de línguas, algo raro aconteceu. Africano, escrito por uma mulher nigeriana, ocupava as prateleiras centrais das livrarias da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina. Chimamanda Ngozi Adichie tornou-se, de forma incontestável, uma das vozes mais potentes de sua geração, e talvez da história da literatura contemporânea. Mas esse sucesso foi ambíguo. Se por um lado abriu portas, por outro revelou os limites do mercado editorial global. Chimamanda passou a ser celebrada, premiada, convidada para conferências, homenageada em universidades. Contudo, também foi lida muitas vezes como uma representante de uma suposta África única, como se pudesse dar conta de todo um continente, de todas as suas feridas e complexidades. Era a armadilha da exotização travestida de admiração. E Chimamanda, lúcida, sempre recusou esse lugar. Ela insistiu, e continua insistindo, em afirmar a pluralidade africana, em lembrar que há muitas Áfricas, muitas Nigérias, muitas vozes dentro de cada narrativa. Não há uma só verdade sobre a guerra de Biafra, assim como não há uma só mulher africana, uma só escritora feminista negra. O sucesso para Chimamanda foi oportunidade, mas também vigilância. Uma visibilidade que a expôs e que exigiu resistência constante contra os estereótipos projetados sobre seu corpo. Sua fala, sua escrita, mesmo assim ela não recuou. Com o prestígio de Meio Sol Amarelo, passou a ocupar espaços antes interditados. Foi convidada para o TED, onde seu discurso O Perigo de uma História Única viralizou e tornou-se referência mundial. Com Sejamos Todos Feministas, texto adaptado de outra palestra, ampliou ainda mais seu público. Dialogando com jovens, com educadores, com artistas como Beyoncé, que incorporou sua fala em uma de suas canções. Chimamanda, sem abandonar a literatura, tornou-se também uma pensadora pública, uma intelectual que forma imaginários e desafia convenções. Contudo, o sucesso também cobrou seu preço. Ela teve de lidar com o incômodo de ser colocada em uma vitrine, onde tudo o que dizia era escrutinado. Algumas de suas posições geraram debates acalorados, especialmente no campo do feminismo interseccional. Chimamanda, como qualquer voz forte, provocou discordâncias, e ela mesma nunca temeu confrontos. Seu compromisso era, e sempre foi, com a liberdade de pensamento, com a complexidade do humano, com a palavra honesta. Mas talvez o mais marcante tenha sido o impacto dentro da Nigéria. Ali onde a guerra ainda sangra na memória coletiva, o livro causou uma onda de reflexão. Jovens leitores, filhos e netos de sobreviventes, escreveram para Chimamanda dizendo que, pela primeira vez, entenderam o que suas famílias haviam vivido. Professores passaram a usar o romance em sala de aula. Bibliotecas escolares o incluíram em seus acervos. A literatura, nesse caso, não foi apenas arte. Foi instrumento de educação, de cura, de reconstrução simbólica. O sucesso, para Chimamanda, significou responsabilidade. Ela poderia ter se acomodado na glória de um best-seller, mas escolheu seguir provocando, escrevendo, refletindo. Lançou outros romances como Americana, que explora a experiência de uma imigrante nigeriana nos Estados Unidos da América, e Notas sobre o Luto, no qual narra a perda de seu pai, um texto íntimo, delicado, que reafirma seu poder de transformar o pessoal em universal.
em vez de deixar que o sucesso a engessasse. Chimamanda o transformou em combustível. Fez dele uma plataforma para continuar dizendo o indizível, para devolver a palavra aos silenciados. E assim reafirmou a potência da literatura não apenas como beleza, mas como ética, como presença ativa no mundo. Se você sente que histórias como essa ainda precisam ecoar, compartilhe. O sucesso que vale a pena é aquele que abre caminhos para que mais vozes sejam ouvidas. O legado. O legado de Chimamanda Ngozi Adichie não é apenas literário, ele é ancestral, intelectual, político e, sobretudo, vivo. Há algo em sua escrita que ultrapassa as páginas e entra nas salas de aula, nas rodas de conversa, nos palcos, nos protestos. Sua voz, que começou tímida nos cadernos de uma menina nigeriana, apaixonada por livros, hoje reverbera em várias línguas, vários corpos, várias lutas. É como se cada frase sua abrisse uma clareira na floresta densa dos silenciamentos. Chimamanda não escreveu para agradar, escreveu para lembrar. Para lembrar que a história da África não começou com a colonização, que o feminismo pode e deve ser plural, que as guerras não matam apenas com armas, mas com omissões. Seu legado reside nessa coragem de nomear o que o mundo preferia. De dizer que o racismo não é uma invenção de ressentidos, que o machismo não é um exagero das mulheres, que a dor de um povo não é folclore, é memória. Dentro da literatura africana contemporânea, seu nome tornou-se referência incontornável. Ela inspirou uma geração inteira de escritoras e escritores que hoje ousam falar de suas realidades com autenticidade, que, como ela, recusam o exotismo e reivindicam o direito de complexidade, que escrevem sobre amor, política, corpo, fé, migração, identidade, não para explicar suas culturas ao Ocidente, mas para dialogar consigo mesmos, com suas comunidades, com seus pares. Na diáspora, sua obra também cumpriu um papel fundamental. Pessoas negras espalhadas pelos 4 cantos do mundo encontraram em seus textos uma linguagem comum, uma forma de traduzir suas vivências, suas saudades, suas lutas. Nos Estados Unidos, no Brasil, na França, no Caribe, em Moçambique, na Inglaterra, mulheres e homens reconheceram em suas histórias algo familiar, um eco de suas próprias trajetórias. E esse reconhecimento gerou pontes, gerou alianças, gerou cura. Além disso, Chimamanda se tornou um nome de peso dentro dos debates contemporâneos sobre feminismo e raça, não como guru, mas como alguém que propõe reflexões a partir da própria experiência, sem medo de se contradizer. Seu livro Sejamos Todos Feministas virou leitura obrigatória em escolas e universidades. Seu discurso sobre a história única tornou-se ferramenta pedagógica, usada por educadores que desejam formar cidadãos mais críticos e sensíveis. Ela ajudou a transformar o pensamento em prática. Mas talvez o mais bonito de seu legado seja a sua insistência na ternura. Em um mundo marcado por violências múltiplas, guerras, colonialismo, racismo, misoginia, Chimamanda escolheu não endurecer. Em vez disso, escreveu sobre o afeto, sobre os laços familiares, sobre os dilemas íntimos. Fez da literatura um lugar de encontro onde é possível ser vulnerável sem ser fraco, onde é possível ter raiva sem perder a delicadeza. Ame seus livros. A revolta caminha ao lado da esperança. Seu impacto pode ser sentido nas universidades, nas bibliotecas, nas redes sociais, nas livrarias, mas também menos e talvez principalmente menos nos gestos cotidianos, na menina negra que decide escrever seu primeiro conto, no professor que muda sua forma de ensinar história, na leitora que finalmente entende que sua dor tem nome, que sua luta tem sentido. Chimamanda plantou sementes em cada canto onde sua palavra chegou, e estas sementes continuam florescendo. Ela não apenas escreveu livros, escreveu possibilidades de pensar o mundo com mais honestidade, com mais coragem, com mais escuta. Seu legado é esse: uma escrita que transforma, que desafia, que acolhe e que permanece menos mesmo depois da última página. Se esse legado te tocou de alguma forma, compartilhe, porque palavras que atravessam não podem ser guardadas só para si. Para finalizar, ao olharmos para a trajetória de Chimamanda Ngozi Adichie, o que vemos não é apenas o percurso de uma escritora talentosa. Menos vemos um espelho que nos devolve as imagens que o mundo preferiu ocultar. As guerras esquecidas, as mulheres silenciadas, as famílias dilaceradas pelo colonialismo, as línguas mutiladas pela imposição cultural. Mas também vemos a beleza do reencontro com a identidade, a força da palavra que cura, a possibilidade de narrar a própria história sem pedir licença.
Chimamanda é, antes do tudo, uma narradora daquilo que não coube nos livros de história. Uma escritora de urgência, em suas páginas a literatura cumpre um papel vital. O de lembrar que o que é pessoal também é político, e que aquilo que se escreve com o coração pode se tornar manifesto. Não há concessão em sua escrita, nem ornamento gratuito. Tudo é construção consciente, crítica, poética. Ela cria com a precisão de quem entende que narrar é um ato de poder, ao trazer para o centro da narrativa a guerra civil nigeriana em meio ao sol amarelo. Chimamanda não quis apenas reconstituir um período sombrio do seu país. Ela quis interrogar as estruturas que tornam certas guerras invisíveis, que classificam certos corpos como descartáveis, que legitimam massacres em nome do progresso. E, ao fazer isso, nos convocou a olhar com mais cuidado para as nossas próprias feridas, menos aquelas que atravessam o Atlântico e se manifestam em cada favela, quilombo, aldeia, periferia e zona de conflito do mundo. Porque a Nigéria de Chimamanda também é o Brasil de Carolina Maria de Jesus, também é o Haiti de Eduide Danticate, também é o Congo de Alama Banco, também é a Palestina de Suad Amiri. Em cada território onde se tentou calar a verdade, surge uma mulher com palavras suficientes para reescrevê-la. E Chimamanda se soma a esse coro como uma das vozes mais potentes do nosso tempo. O que torna sua obra tão transformadora é a capacidade de revelar o íntimo sem esquecer o coletivo, de falar sobre amor enquanto denuncia o ódio, de construir personagens com carne, sangue e contradições. Não há estereótipos em suas histórias, há humanidade. E talvez seja isso o mais revolucionário. Recusar-se a aceitar que os africanos, as mulheres, os negros, os migrantes, os marginalizados sejam reduzidos a categorias. Chimamanda devolve a complexidade a quem foi simplificado à força. Ela nos lembra que a linguagem tem peso, cor, cheiro, que escrever é um gesto político, mesmo quando se trata de amor, que resistir nem sempre é gritar, às vezes é simplesmente não aceitar desaparecer. Seu trabalho nos convida a olhar para nossas heranças, com dor e com orgulho, e a assumir a responsabilidade de contá-las como elas são frágeis, potentes, imperfeitas, sagradas. Ao encerrarmos essa jornada por sua vida e obra, resta uma certeza. Chimamanda não escreveu apenas para os leitores de hoje. Ela escreveu para os que virão, para os que ainda não nasceram, mas já carregam nas veias a marca de um mundo que insiste em repetir velhos erros. Escreveu para que talvez um dia essas crianças encontrem nas palavras um abrigo e um caminho. Porque enquanto houver histórias por contar, haverá resistência. E enquanto houver autoras como Chimamanda, haverá esperança de um mundo mais justo, mais plural, mais sensível. Um mundo onde escrever seja também uma forma de sobreviver e de fazer os outros sobreviverem com a gente. Se essa travessia te tocou, compartilhe. Que essas palavras continuem andando, cruzando oceanos, incendiando consciências, porque cada leitura é uma pequena revolução.